Bem, pessoal, vamos lá. Mais uma técnica de demonstração, essa também muito utilizada. Já vimos a técnica direta, mas a redução também ao absurdo é uma ferramenta muito utilizada para demonstrações de fatos matemáticos, tá certo? Então, por exemplo, primeiro vamos entender como é que funciona a técnica. Lembre-se de como era a técnica direta. A técnica direta, ela parte de um princípio que você tem algumas informações iniciais, que nós chamamos de hipóteses, ou alguns axiomas que você tem, que parte do pressuposto deles, e a partir desses axiomas ou hipóteses você confirma a tese. Então você tem aqui a ideia de hipótese e tese, onde você parte da hipótese para comprovar a tese. Essa é a chamada técnica direta, tá certo? Como é que funciona a redução ao absurdo? Novamente, é fundamental que você entenda o que é hipótese e o que é tese, assim como é lá na técnica direta. Aqui na redução ao absurdo é do mesmo jeito. Você tem uma premissa que nós chamamos de hipótese, e tem um resultado que nós chamamos de tese. Como é que funciona a técnica por redução ao absurdo? Ela faz o seguinte: note, nós queremos comprovar a tese. Essa técnica faz o seguinte: vamos negar a tese. Eu nego a tese, certo? Ao negar a tese, deixa eu só melhorar aqui, né? Então eu começo negando a tese. Ao negar a tese, tá certo? Isso vai gerar, de alguma forma, isso vai gerar um absurdo. O que é o absurdo aqui? É chegar num resultado totalmente improvável para a matemática. Geralmente, 99% dos casos, o absurdo que você acaba caindo é a negação da hipótese. A negação da hipótese. Por que isso é absurdo? Porque a hipótese sempre é verdadeira. Sempre. Então você negar a hipótese é dizer que ela é falsa. Então, nesse sentido, esse é um absurdo, porque eu estou partindo da minha hipótese, de uma informação verdadeira, e eu chego numa contradição. Tá certo? Do tipo assim, minha hipótese é que P é igual a 1, e depois você conclui que P é igual a 2. Afinal de contas, P é 1 é 2. Então, são coisas desse tipo, ou do tipo, P é par, aí você conclui que P é ímpar, negando justamente o que você já tinha como verdade, que P é par. Então, o princípio sempre vai ser esse: você vai sempre negar a tese. E aqui é fundamental que você lembre da segunda unidade, como negar proposições. Você vai sempre negar a tese, e aí vai chegar num absurdo ou contradição, que na maioria dos casos é a negação da hipótese. É assim que funciona a técnica, a grosso modo, né? Na prática, como é que isso funciona? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Vou mudar só aqui a cor da caneta, fica mais fácil. Exemplo 1. Se Q ao quadrado é ímpar, então Q é ímpar. É importante nesse começo, do curso, que você faça a diferença do que é hipótese e do que é tese, para você não se confundir, tá certo? Isso ajuda muito. Depois, com o tempo, você já está mais amadurecido, nem precisa escrever o que eu vou fazer aqui, tá bom? Mas no momento é bom ter essa noção. Vamos lá. Hipótese. Qual é a nossa hipótese do problema? Hipótese
é uma afirmação que você parte do princípio que ela é verdade. Olha só, se Q ao quadrado é ímpar, então Q é ímpar. Você está partindo do princípio que Q ao quadrado é ímpar, para concluir que Q é ímpar. Então a nossa hipótese é que Q ao quadrado é ímpar. Isso aqui é verdade. Você partiu disso. Qual é a sua tese? A minha tese é a seguinte: Q é ímpar. Bem, é isso que eu quero comprovar. Na regra da técnica direta, você partiria da hipótese e iria comprovar essa tese. Aqui não. Agora vamos aplicar a técnica, certo? Demonstração. Como seria agora a demonstração desse fato usando a redução ao absurdo? Bem, vamos supor, então, suponhamos que é par. O que é que você acabou de fazer aqui? Negou a tese. Qual é a tese? A tese é que Q é ímpar. A negação disso é dizer o quê? Que é par. Então, suponhamos que Q é par. Logo, como você aprendeu lá na técnica direta, né? Na forma de escrever demonstrações, supor que Q é par, isso me leva a alguma consequência. Logo, Q tem uma cara específica, né? Que eu vou chamar de 2M, com M pertencente aos inteiros. Já que é par, né? Tem uma cara específica. Então já sabemos que supor que Q é par me gerou o fato que Q é igual a 2M. Aí você começa a caminhar para o absurdo. Você já sabe que o absurdo vai ser a negação da hipótese. Então, note que Q ao quadrado é igual a 2M ao quadrado. Aqui vem duas informações importantes. Por que Q ao quadrado é 2M ao quadrado? Porque Q é igual a 2M. Então, se eu elevar ao quadrado de um lado, também eleva ao quadrado do outro. Aí vem a segunda informação importante. Por que eu elevei ao quadrado? Por que não foi ao cubo, à quinta potência? Porque você tem que estar assim, sempre de olho aonde você quer chegar. Nessa técnica, como eu disse antes, 99% dos fatos vai cair no absurdo, porque você vai contradizer a hipótese. O que é que a hipótese trabalha? Trabalha com Q ao quadrado. Então eu vou colocar Q ao quadrado. Se na minha hipótese tivesse Q ao cubo, eu iria colocar Q ao cubo. Então coloquei Q ao quadrado porque a minha hipótese pede Q ao quadrado. Então vamos lá. Note que Q ao quadrado é 2M ao quadrado. Mas 2M ao quadrado é 4M ao quadrado. Olha, mas 4M ao quadrado eu posso escrever como sendo 2 vezes 2M ao quadrado, sem nenhum problema. E aí começa a gerar dificuldade. Por quê? Esse 2M ao quadrado eu posso chamar de A. Uma outra letra, sem nenhum problema. Mas o que é que gerou para mim agora? Isso acabou gerando o fato, deixa eu só descer aqui a tela. Isso acabou gerando o fato que Q ao quadrado ficou 2 vezes A. Olha, mas o que é uma expressão que é 2 vezes A? É um número que é múltiplo de 2. Daí, o que é que eu acabei de concluir?
que Q ao quadrado é par. Mas isso é um absurdo. Absurdo. Por que absurdo? Pois Q ao quadrado é ímpar. É ímpar por hipótese. Lembre-se que a nossa hipótese ela é sempre verdadeira. Então, se eu estou dizendo que Q ao quadrado é par, eu estou contradizendo a minha hipótese. Então, qual foi o problema? Quem é que gerou essa dificuldade para mim? O que é que me levou a concluir esse absurdo? Eu supor que Q é par. Então, supor que Q é par gera um absurdo. Portanto, e aí você encerrou a demonstração. Portanto, Q é ímpar. É ímpar. Quase não saiu a palavra ímpar, né? Pronto. E aí encerramos a nossa demonstração. Acabou. É assim que funciona essa técnica. Você sempre vai negar a tese e ao negar a tese vai cair no absurdo que é contrariar a hipótese. E aí qual foi o problema? Negar a tese. Então a tese é verdadeira. Porque dizer que ela é falsa gera um problema. Então ela só pode ser verdadeira. E como o valor lógico só é verdadeiro ou é falso, como não pode ser falso, só pode ser verdadeiro. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Tem um exemplo aqui. Exemplo 2. O conjunto dos números primos é infinito. Como é que a gente mostra isso? Bem, vamos lá, né? Vamos para a demonstração aqui. Antes da demonstração, né? Vamos escrever hipótese e tese, né? Para ficar treinando isso. Hipótese e tese. Esse probleminha é um pouco mais chatinho porque a hipótese não aparece tão evidente aqui pra gente, né? Tem pouca informação. Ele quer mostrar que o conjunto de números primos é infinito, só diz isso. Então a única coisa que você tem de certeza é que você tem um conjunto de números primos. Eu vou chamar de P, né? Conjunto de números primos, conjunto de primos, certo? Qual a tua tese? Esse conjunto é infinito. Então, a quantidade, vou chamar aqui, né? Esse símbolozinho aqui pra gente representa a quantidade de elementos de um conjunto. Então, a cardinalidade de P é infinita. Essa é a tese, né, que você tem que mostrar. Esse conjunto de números primos é infinito. E agora vamos cair numa situação um pouco mais elegante, né? Esse não é um teorema tão simples comparado ao que foi anteriormente, tá certo? Ele exige um pouco mais de nossa paciência. Vamos lá. Qual é o princípio da demonstração ou da técnica da redução ao absurdo? Negar a tese. Ao negar a tese, isso vai me gerar
alguma contradição, que na maioria dos casos é uma contradição com a hipótese, mas esse não vai ser o nosso caso. Você vai ver que ele vai cair numa outra contradição bem estranha. Vamos supor que esse conjunto tem um número finito. Então suponhamos que o conjunto P é finito. É finito. Existe uma quantidade finita de elementos em P. Então, supor que ele é finito, então, logo, P pode ser colocado da seguinte forma, né? P1, P2, P3 até Pn. P tem um conjunto finito. P tem N elementos. É um conjunto finito. Então está supondo que todos os números primos estão aí. Todos. Tá certo? Então logo, todos os números primos estão em P. Estão em P. Vou dar aqui a letra para ir um pouco mais rápido, tá certo? Aqui tá indo muito devagar ali. Estão em P. Bem, significa que não tem nenhum outro número primo que não esteja em P. Todos estão aí. Todos. Mas olha só o que pode acontecer. Considere A como sendo P1 vezes P2 vezes P3 vezes Pn mais 1. Considere A como sendo o produto de todos os números primos de P. Depois eu somo mais 1. A minha pergunta é: esse número A está em P ou não? Ou seja, A é um número primo? O que é que vocês acham? Esse número A é um número primo? Bem, você vai observar o seguinte: A com certeza não é divisível por P1. Por quê? Porque no final sobra 1 aqui, ó. Eu tenho alguma coisa multiplicando P1 mais 1. Então tem um resto. Lembra aquele algoritmo de Euclides que você já viu no ensino médio, né? Lembra que você vai ter divisor, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Onde o dividendo é justamente o quociente vezes o divisor mais R. Se o R for zero, é porque a divisão é exata. Se o R não for zero, é porque tem um resto lá e aí a divisão não é exata. Então note que nesse caso o A não é divisível por P1 porque sobra mais 1, não é divisível por P2 porque sobra mais 1, ele não é divisível por nenhum dos números que estão de P1 até Pn, porque sempre sobra mais 1. Então note que olha só o que vai acontecer. A
com certeza é diferente de 1. Porque A é um produto de vários números primos mais 1. Então ele não é 1 com certeza. Não é. Então a primeira coisa que você percebe é isso. A segunda coisa que você percebe é A não é divisível por PI para todo I que vai de 1 até N. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Nenhum desses P, P1, P2, P3, P4, P5 até Pn consegue dividir A. Nenhum deles. Nenhum. Tá certo? E a terceira informação. A só é divisível divisível deixa eu só ajeitar aqui a tela. A só é divisível por 1 e por ele mesmo. A não é 1, A não é divisível por nenhum dos PIs lá, e só é divisível por 1 e por ele mesmo. Não tem outro primo que divida. Lembra que todos os números primos estão no conjunto P? Todos. Então não tem nenhum primo que divida A. Então A só pode se dividir por 1 ou por ele mesmo. Ou seja, esse número A é o que? Exatamente, A é um número primo. Logo, A é primo. É primo e ainda mais, esse número A não pertence ao conjunto P, porque ele não é igual a nenhum desses valores que estão aqui, ó, P1, P2, P3, P4, ele não é igual. Então eu tenho um número primo que não está em P, e aí está o absurdo. E aqui está o absurdo. Por que isso aqui é um absurdo? Porque você construiu o número P com todos os números primos nele. Não tinha ninguém de fora. Todos os números primos estão em P. Só que de repente você construiu um outro número que não está em P e é primo. Então, quem foi que levou esse problema? Qual foi o primeiro passo que levou a você chegar nesse absurdo? O primeiro passo que eu fiz foi supor que esse conjunto P era finito. Então, se eu supor que ele é finito me gera um absurdo, ele não pode ser finito. Portanto, o conjunto dos números primos é infinito. Portanto, P é infinito. É infinito. E aí conclui o nosso resultado. Note que esse aqui foi um teorema um pouco mais pesado. Não é tão simples a coisa não. Mas o que eu quero que você entenda é a lógica do processo. É negar a tese
gerar alguma contradição ou absurdo, tá certo? E para encerrar, só mais uma demonstração aqui, que essa é mais simples. Deixa eu apagar essa parte aqui para não atrapalhar. Essa é mais curta, e como tem hipótese, fica mais fácil. Ruim quando não tem a hipótese, como foi o caso aí, a hipótese ficou meio solta, não tinha muito o que contradizer da hipótese. Aqui é mais fácil, aqui tem uma hipótese mesmo. Então vamos para o terceiro e último exemplo. De novo, vamos escrever aqui hipótese e tese. Deixa eu escrever melhor que tá horrível aqui. Próximo vídeo tem que mudar um outro programinha, viu? Vamos lá. Hipótese e tese. Bem, se A é racional e B é irracional, então A mais B é irracional. Bem, quais são as hipóteses? Olha só, se A é racional e B é irracional, então A mais B é irracional. Fica óbvio que a hipótese é, primeiro, A é racional, e segundo, B não é racional, é irracional, então não é racional. A tese, A mais B também não é racional, é irracional. Então, já sabemos a hipótese e a tese, aqui é mais tranquilo. Vamos para a demonstração. Vamos lá. Como é que começa a técnica? Negando a tese. Bem, qual é a tese? A mais B é irracional, ou seja, não é racional. Suponhamos que seja. Então, ó, suponhamos que A mais B pertence aos racionais. Suponha que A mais B seja um número racional, tá certo? Bem, logo, o que é que você pode obter disso? Bem, se A mais B é racional, então eu posso dizer que A mais B é um número C, onde esse C pertence aos racionais. Então, A mais B é um número C, onde C pertence aos racionais. Então, agora você vai começar a partir daqui, tentar contrariar a hipótese, tá certo? E como é que eu faço isso? Ó, note que B eu posso escrever como sendo C menos A, não posso? Já que A mais B é igual a C, eu posso isolar o B. Deixa o B aqui e mando o A para o outro lado. Bem, mas por que eu mandei o A para o outro lado? Bem, porque C já era racional, o A é racional, então eu mando todo mundo ficar do lado só os racionais. E olha só o que vai acontecer. B é C menos A. Olha, nós sabemos que C pertence
aos racionais. Nós sabemos que A pertence aos racionais. Nós já vimos em um vídeo da técnica de demonstração direta que a diferença de dois racionais é racional, ou seja, C menos A é racional. E aí vai gerar o problema. Já percebeu qual é o problema? Porque se C menos A é racional, então se C menos A é racional, vou botar aqui no vermelho, logo, daí B também pertence aos racionais. Porque C menos A é racional, B é C menos A, B é racional. Absurdo. Por que isso aqui é um absurdo, gente? Porque B é irracional por hipótese. Você não pode de forma nenhuma negar a hipótese. Absurdo, pois B não é racional por hipótese. Então, quem foi que me levou à contradição? Qual foi o problema? Supor que A mais B é racional. Então, logo, portanto, A mais B é irracional. A palavra irracional aqui ficou bem irracional mesmo. Irracional. E aí encerramos a demonstração. Então note que a técnica seguiu sempre o mesmo princípio. Nega a tese e chega no absurdo ou contradição. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, você vai falar comigo aí depois.